Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Agradeço muitíssimo a participação de cada um de vocês e que na noite de hoje possamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos cada vez mais próximos de Deus. E para iniciarmos, faremos a oração que consta nesse livro, Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 53. É a oração para o surgimento do paraíso terrestre. Se você tiver o livro em casa e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Se você também quiser, você pode assumir uma posição confortável ou a posição de oração, fechar os olhos e elevar bem mesmo o seu pensamento. Preste muita atenção nas palavras e sinta a força com que a verdade se expressa por meio dessa oração. Vamos então começar? Lembrando que meu livro é a terceira edição. Quem quiser acompanhar também, sinta-se à vontade. Então vamos lá. Oração para o surgimento do paraíso terrestre. Chegou o momento de renascer. O passado já está longe. As nuvens sombrias dissiparam-se todas, e a alvorada esplendorosa anuncia o advento do paraíso repleto de júbilo. Em consequência, em consonância com o canto dos pássaros do paraíso que preenche o céu, anjos tocam músicas celestiais. Manifesta-se aqui e agora, sereno e majestoso, o mundo da imagem verdadeira, o reino de Deus. Nuvens de suave tonalidade lilás pairam no céu, e por entre elas um ser misterioso emite uma luz intensa. Não sabemos quem é, mas percebemos que é um ser majestoso, de infinita autoridade, que não é material, não tem forma e resplandece intensamente. No meio dessa luz, o ser misterioso começa a falar, emitindo lampejos semelhantes a raios. A cada palavra que pronuncia, ele proclama: chegou a hora em que toda a humanidade será salva. Registre minhas palavras, que expressam a verdade. Todas as pessoas despertarão para a verdade de que a imagem verdadeira do ser humano não é matéria, não é corpo carnal, mas sim existência espiritual, que é a manifestação personalizada de Deus. E conscientizarão que, apesar de parecerem limitadas, são ilimitadas, que possuem o universo dentro do individual, o infinito dentro da aparente finitude, e que, embora pareçam existir apenas aqui, estão em toda parte. Conscientizando-se da verdadeira natureza de si próprias e da presença de Deus em seu interior, libertar-se-ão dos pensamentos ilusórios que desaparecerão sem deixar vestígio algum. A partir de agora, não haverá ninguém que adoeça, que entristeça, que lastime, que padeça, que sofra carência. A luz do mundo de Deus iluminará toda a superfície da terra, fazendo surgir o paraíso terrestre. Todos despertarão para a verdade de que são filhos de Deus, passarão a conviver em harmonia, amando-se e ajudando-se uns aos outros, e não haverá ninguém que hostilize os outros. Os seres humanos, que são senhores de todas as criaturas, passarão a reger com vibrações mentais harmoniosas todos os outros seres viventes. Por isso, todas as criaturas passarão a conviver em perfeita harmonia, não havendo seres que ataquem, agridam e firam os outros. Não mais existirão animais carnívoros nem insetos nocivos. Leões, tigres, panteras, lobos e todos os animais ferozes se tornarão herbívoros e mansos, infundindo grande afeto nos seres humanos. Os insetos nocivos deixarão de atacar a lavoura e tornando-se úteis, passarão a se alimentar de ervas comuns. Por isso será desnecessário o uso de agrotóxicos e, consequentemente, não mais haverá poluição ambiental. A humanidade deixará de se alimentar apenas do fruto da árvore da sabedoria humana e, obedecendo à orientação da sabedoria de Deus, estabelecerá uma nova ciência, a espiritual. Assim, todos passarão a se alimentar do fruto da árvore da vida, despertarão para a imagem verdadeira da vida e retornarão ao paraíso de onde haviam sido expulsos. Chegou o momento. Todas as pessoas do mundo despertaram para a imagem verdadeira de si próprias, e o paraíso está prestes a se concretizar neste mundo. Registre isso, pois é a verdade. Os que alcançaram o despertar devem praticar atos de amor e caridade, conviver em harmonia colaborando uns com os outros e conduzir para a salvação os que vêm atrás deles. Tudo o que profetizei acontecerá infalivelmente, tudo já está confirmado. Portanto, acreditem todos nessas palavras, rejubilem-se, levantem taças para celebrar esse fato glorioso e entoem palavras de louvor a Deus.
É um momento de abençoado renascimento. Muito obrigado, oração maravilhosa, que mostra a concretização do paraíso na face da terra, quando, vivendo em harmonia, estabelecerá a ordem natural e tudo voltará a ser como é, na essência espiritual. Aquilo que fenomenicamente parece impossível, como animais se tornarão vegetarianos, como insetos começarão a parar de atacar, isso vai acontecer naturalmente quando a vida humana ou a vida que manifesta na face da terra começar a entender a sua essência espiritual e voltar a viver em harmonia. Como na Bíblia Sagrada já ensinou que os leões ficaram mansos e se tornaram bichanos, da mesma maneira, aqui na face da terra, quando se estabelecer a harmonia, a própria vida começará a viver de forma cooperativa e não mais manifestando em forma de destruição. A harmonia é a base da espiritualidade. A harmonia é a base da felicidade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma grande alegria poder estar aqui mais uma segunda-feira com vocês para estudarmos, vivermos um pouquinho mais essa verdade, homem e filho de Deus, e podemos manifestar cada vez mais os nossos atributos divinos. Quero agradecer imensamente a todas as pessoas que sempre com muito carinho deixam mensagens nos canais da Meditação Shinsokan e nos canais da Seitoneia do Brasil, ambos do YouTube. Meu muito, muito, muito obrigado. É uma grande alegria poder viver e compartilhar um pouco dessa verdade com vocês. Agradeço também a todo mundo que está assistindo a palestra no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. Vamos juntos viver um pouco mais, elevar um pouco mais o nosso pensamento junto a Deus. No dia de hoje, na noite de hoje, nós vamos falar um pouco de um assunto que é maravilhoso, fundamental e libertador. E eu queria que entendessem profundamente que não é a intenção dessa palestra esgotar o tema. Até porque, como é um tema extremamente amplo e profundo, você tem várias maneiras de abordá-lo. Hoje eu vou trabalhar um ponto assim, vou trabalhar alguns pontos sobre ele, Mas assim, não é, até porque não tenho tempo para conseguir esgotá-lo. Então não é a pretensão falar de tudo. Tem várias maneiras que nós podemos falar, em vários aspectos, em várias locações também, em várias situações fáticas que nós poderíamos abordar. Mas hoje eu quero abordar um ponto fundamental. O viver religioso, ele é um viver que deve proporcionar o crescimento das pessoas. Então, ou seja, uma religião viva é uma religião que deve proporcionar o crescimento das pessoas. Mas crescimento para onde? Algumas pessoas acreditam que o viver religioso é aquele que vai te proporcionar graças materiais, quando na verdade não é essa a finalidade verdadeira da religião. A religião ela existe para promover o crescimento espiritual do homem. E o que significa o crescimento espiritual? São aquelas características, aquelas competências, aquelas capacidades que a pessoa adquire de cada vez mais superar e manifestar os seus talentos, os seus dons e a sua espiritualidade. Falando de uma maneira bem simples, é a pessoa progredir como espírito ou, na linguagem da Seitoneia, manifestar ainda mais o Deus do seu interior. Quanto mais a pessoa ela consegue esse progresso, essa maturidade espiritual, quanto mais ela consegue manifestar Deus, mais a vida dela se torna um sucesso, mais ela se torna uma pessoa vitoriosa. Preste atenção, uma vida de sucesso não se confunde com sucesso nos empreendimentos. São duas coisas diferentes. Muitas pessoas acreditam que sucesso no empreendimento é sucesso na vida. Não, o sucesso na vida é quando você consegue exteriorizar Deus. Naturalmente, quem tem sucesso na vida acaba também tendo sucesso naquilo que faz. Mas não necessariamente a pessoa que tem sucesso no que faz tem sucesso na vida. É muito importante compreender isso. Por quê? Algumas pessoas associam a espiritualidade com obtenção de bens materiais. E essa não é a verdadeira finalidade da vida. A vida não é acumular bens materiais. Preletor, então eu não posso ter bens materiais? Não é isso que eu estou falando. Ter bens usufruindo com sabedoria é maravilhoso, mas não pode ser a finalidade da sua vida. A finalidade da sua vida não é acumular bens. A finalidade da sua vida é você simplesmente manifestar Deus,
Os bens são os meios, talvez, que auxiliem, ajudem, para que a gente possa cumprir a nossa missão, mas não são a finalidade em si. Ou seja, eu não nasci nesse mundo para acumular, eu nasci nesse mundo para manifestar Deus. E aquilo que passar por mim vai ser bem aproveitado, bem vivificado no cumprimento dessa missão. Então, entender isso daí faz com que a gente compreenda o quanto que é elevada a missão da religião. E por que eu estou falando isso? Porque a Seichonoye veio com a grandiosa missão de elevar em muito a mente, a mentalidade humana, o pensamento humano em direção a Deus. Veio com a missão grandiosa. E dentro dessa missão grandiosa, alguns pilares dentro do ensinamento são fundamentais. Eles são fundamentais, eles são extremamente importantes. Dentro da Seichonoye nós temos vários pontos que devem ser observados de importância, mas tem um que eu poderia falar que é o nosso carro-chefe. Quando a gente fala em Seichonoye, muitas pessoas associam a gratidão. Gratidão é fantástico, é algo realmente fundamental. Eu até falo que o carro que nós utilizamos para manifestar Deus na nossa vida é a gratidão. Mas tem algo que é, digamos assim, a base, inclusive, para se conseguir sentir gratidão, que eu acho que é uma das grandes marcas do ensinamento da Seichonoye e aquilo que faz a diferença na vida das pessoas. Hoje em dia, eu atribuo como uma das qualidades ou uma das condições essenciais à felicidade. Com toda certeza, uma das coisas mais necessárias ao mundo na atualidade, uma das coisas mais necessárias às famílias na atualidade, e que a Seichonoye trouxe de uma maneira muito clara, muito direta e muito forte. A tal ponto que algumas pessoas ficam até incomodadas com a clareza e com a forma forte e direta com que a Seichonoye ensina e prega esse ponto. Muitos são os ensinamentos. Se você for em qualquer linha religiosa, você vai ter uma lista imensa de ensinamentos, posturas, ações, dogmas, ritualísticas. Cada religião vai ter aquele seu núcleo de práticas ou de crenças ou de fé que precisam ser exercidos. Nada disso vai surtir efeito, seja em qual religião for, se ela não vier acompanhada de alguns elementos fundamentais. Um deles é a consciência real do que é Deus. É você chegar à conclusão que Deus é verdadeiramente o amor. E por ser o amor, ele se manifesta de forma imparcial, total, sublime e perfeita. E um outro que é fundamental além do amor é esse ponto que nós vamos conversar hoje. Vou até trazer o quadro, porque a gente já vai deixar muito forte isso marcado, que é a harmonia. Seichonoye surge na década de 30, a Seichonoye surgiu um pouquinho antes, mas oficialmente a gente coloca como 1º de março de 1930, com a publicação da primeira revista Seichonoye. E um dos pontos grandes da Seichonoye é quando, com as inúmeras publicações, ela começa a trazer ensinamentos profundos. E um desses ensinamentos que eu acho, que eu reputo, uma das partes, assim, ou uma das revelações, né, dentro da Seichonoye mais lindas, é a revelação divina da grande harmonia. Eu acho essa revelação não só fantástica na profundidade, como esclarecedora nos seus ensinamentos e libertadora da nossa alma. Quem vive em harmonia, vive feliz, porque a felicidade ela anda ao lado da harmonia. Algumas pessoas acreditam que basta amar que vão ser felizes, mas amor sem harmonia não manifesta a totalidade. Algumas pessoas acham que se eu viver na riqueza eu vou ser feliz. Riqueza sem harmonia não manifesta a totalidade. Se você pegar qualquer das situações que você ache que vão lhe trazer felicidade, se ela não vier acompanhada de harmonia, você não alcançará a plena realização do ser humano. Por quê? Porque a harmonia é inerente ao Espírito Divino. Deus está em harmonia. Deus é harmonia.
Então, quando nós compreendemos isso, a gente fala, nossa, que coisa fantástica. Se nós não trabalharmos a harmonia, preste bem atenção, trabalharmos a harmonia, nós não conseguiremos viver a plena felicidade? Sim. Sempre faltará algo, sempre terá uma dor dentro de nós, sempre terá uma pedra no nosso calcanhar, sempre terá algo que nos incomoda, porque é a harmonia que transpassa a luz de Deus na nossa existência fenomênica. Então a harmonia é fundamental e a Seichonoye vem já em 27 de setembro de 1931, trazendo a revelação divina da grande harmonia. E ela consta no primeiro volume da coleção A Verdade da Vida. Tamanha a importância dela. Ela vem logo no primeiro volume, no início, logo após uma citação do Apocalipse. O professor Masaru Taniguchi já começa com a revelação divina da grande harmonia, que foi recebida por inspiração pelo professor Masaru Taniguchi em 27 de setembro de 1931, como eu já havia dito. E ela traz todo o ponto fundamental para nós entendermos o tanto que a harmonia é fundamental. Em tempos difíceis, em tempos que a ilusão, o medo, a angústia, o temor, a raiva, o ódio, a separação, a divisão, parecem dominar o mundo, parecem dominar as pessoas, separando familiares, separando aqueles que se amam por ideias absolutamente obscuras, advindas do materialismo. É fundamental que compreendamos e consigamos aprofundar ainda mais a consciência da nossa natureza divina, a fim de que possamos viver em harmonia. Você pode se casar com a pessoa mais maravilhosa do mundo. Se não houver em harmonia, não haverá felicidade. Você pode ter o filho mais espetacular do mundo. Se não houver harmonia, você não terá felicidade. Você pode obter o emprego mais fantástico do mundo. Se não houver harmonia, você não se sentirá feliz. Você pode estar a pessoa com as maiores realizações. Se você não estiver em harmonia com você mesmo, você nunca conseguirá sentir verdadeiramente a sua missão de vida cumprida. E assim, indefinidamente, nós podemos continuar aqui a noite inteira trazendo todos os exemplos de como a harmonia, como a falta da harmonia, retira de nós as bases fundamentais para a felicidade. Então a Seichonoye traz a harmonia como carro-chefe. Isso às vezes incomoda. Existem pessoas que gostam dos ensinamentos da Seichonoye, até tentam entrar e praticar, mas como a harmonia é um carro-chefe e é um ponto fundamental na Seichonoye, a pessoa não está pronta ou ainda não quer entrar em harmonia porque ela está com o ego machucado, ela está se sentindo, sou eu que estou certa, sou eu que sou certa, tem que reconhecer que eu que estou certo. Então, como ela não consegue adentrar nesse estado espiritual de harmonia, ela acaba ou se afastando, ou não acreditando, ou não adentrando verdadeiramente nos ensinamentos e acaba sofrendo. Quantas pessoas muitas vezes até falam que são da Seichonoye, falam que praticam os ensinamentos, mas não estão em harmonia. Se esse é um caso de você que está assistindo essa palestra agora, reflita, porque a harmonia é a própria vida de Deus. Se você não está em harmonia, você pode trazer o argumento para justificar que for. Fenomenicamente ele pode ser o mais válido, mas você não está vivendo o seu projeto de vida, que é viver em harmonia. Viver espiritualidade é você vencer a vida. O que é vencer a vida? Não é vencer os outros. Vencer a vida é você vencer a ilusão manifestando a harmonia divina. É você conseguir transcender a matéria e enxergar a perfeição de Deus por detrás da ilusão. É você levar o seu pensamento de tal forma que o seu pensamento de Deus seja um. E isso é harmonia. Isso é harmonia. Quando a Bíblia Sagrada fala no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31, 33, conhecereis a verdade vos libertará. Você só vai conhecer a verdade se você viver em harmonia, porque a verdade é Deus e Deus é harmonia. Porque quando você vive em harmonia, você está liberto. Aí a sua vida é absolutamente livre. Só é livre quem está em harmonia. Quem não está em harmonia está preso, está amarrado, está sofrendo. É por isso que hoje em dia as pessoas estão sofrendo tanto, porque elas estão presas a guerras, a lutas, a disputa, a desentendimento, a intolerância, a divisão,
A contraposição, sempre tem alguém contra aquilo que eu acredito, por isso é meu inimigo. E isso faz com que a pessoa sofra, porque ela sente a separação da vida. E a vida não foi feita para ser separada, ela foi feita para ser unida. Por isso que é harmonia. Se eu sou filho de Deus, o meu irmão também é filho de Deus. Na forma podemos parecer separados, mas na essência somos a mesma vida. Logo, quando nós entendemos a harmonia, nós conseguimos viver a essência da espiritualidade. Portanto, vivemos a própria vida de Deus. E a Seitonê traz isso de uma maneira forte, direta. E isso faz uma diferença gritante na nossa vida. Quando nós compreendemos que a harmonia é a base para manifestar Deus. E quando manifestamos Deus, nos tornamos completos, alegres e felizes. Existem pessoas extremamente talentosas, pessoas extremamente capazes, pessoas com muitas e muitas possibilidades, mas que não alcançam o sucesso porque vivem em desarmonia. Guardam a desarmonia e detalhe, a desarmonia ela é guardada numa caixinha dentro da pessoa e lá ela fica escondida achando que um dia vai desaparecer. Mas as dores e os gritos advindos da desarmonia continuam pulsando dentro da pessoa e com o passar dos anos, até há décadas, aquilo começa a vir em forma de amargura, de tristeza, de sensação de vazio, de falta de autorrealização, porque as missões da vida não foram cumpridas adequadamente, a harmonia não foi trabalhada e ela não foi vivenciada na sua totalidade. Por isso a pessoa sente, falta algo. E por que falta algo? Porque está faltando manifestar Deus na plenitude. E como é que eu manifesto Deus na plenitude? Através da harmonia. A harmonia é fundamental e essencial, não é à toa que é um dos pilares do ensinamento da Seitonê. E a Seitonê traz, e eu peço licença porque eu vou ler a revelação divina da grande harmonia, para que possamos compreender a grandiosidade que é a harmonia na nossa vida. Está na página 9. Este livro aqui é a 25ª impressão da coleção A Verdade da Vida. Revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferendas ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorpore médiuns. Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque sou amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. É maravilhosa essa revelação. Ela é linda, não só pela capacidade poética de expressar uma verdade profunda, mas pelos ensinamentos práticos e diários que nós podemos retirar daqui. Vou tentar avançar em alguns trechos dela, de forma para que possamos ainda mais sentir o quanto é importante
a harmonia na nossa vida. Começa, reconcilia-te. Reconcilia-te. Reconcilia-te com todas as coisas. Já começa falando, reconcilia-te com todas as coisas e não reconcilia-te com algumas coisas. Ou reconcilia-te com aquilo que você gosta. Não é assim. Reconcilia-te com todas as coisas aí da terra. Mas, preletor, eu vou reconciliar com o que está errado? Não. A gente reconcilia-se com a essência das coisas. Então, observa. No âmago de tudo existe a vida de Deus. A vida de Deus é perfeita. Então eu me reconcilio com o âmago da vida de Deus que está no interior de todas as coisas. É essa a reconciliação, porque quando eu me reconcilio com a vida de Deus que está no âmago, aquilo se manifesta e restabelece a ordem natural. Vou dar um exemplo. Você está com um parente doente. Vamos usar um exemplo assim prático. Você está com um parente doente, esse parente está com uma doença grave. Aí você vira e fala assim, então eu vou me reconciliar com a doença? Não, você se reconcilia com a essência perfeita do seu familiar, não é com a doença não existe, ela não é perfeição, logo ela é consequência de atitudes mentais equivocadas. Quando você se reconcilia com a natureza verdadeira daquele parente, essa natureza verdadeira se manifesta, e aí sim você vive em harmonia. Então eu vou me harmonizar com fulano que me agrediu, fulano que me atacou, contra uma pessoa que eu estou em desarmonia. Você não vai se reconciliar contra quem te agrediu. Quem te agrediu é fruto de manifestações mentais. Você vai se reconciliar com a essência divina que habita naquela pessoa. É importante entender isso, porque muitas vezes as pessoas falam, eu tenho que reconciliar com tudo, então ela acha que tem que se reconciliar com o que é equivocado, e não é isso. A reconciliação verdadeira é com a essência espiritual. Então, se você brigou com A, se você brigou com B, se você brigou com C, seja por que motivos for, seja pela divergência de pensamento que seja, a reconciliação não é com a ideia divergente. A reconciliação é com a essência da vida de Deus que está no interior de cada um. Esse é o ponto que nós precisamos compreender. A reconciliação é da essência. A reconciliação é com a verdade. A reconciliação é com Deus que habita no âmago da vida de todas as coisas. Quando você efetivar a reconciliação com todas as coisas do universo, tudo será teu amigo. Muitas pessoas reclamam, as pessoas não gostam de mim. Por que as pessoas não gostam de você? Porque A, porque B, porque C, mas na verdade, não gostam é porque elas refletem a desarmonia que existe no seu interior. Quanto mais harmoniosa a pessoa, maior a capacidade que ela tem de angariar, de ter pessoas ao seu redor que contribuam, que consigam viver também a harmonia. Porque semelhante atrai semelhante. Quanto mais desarmoniosa a pessoa, maiores as situações de agressão, as situações de ataque e as situações de enfrentamento pelas quais ela passa. Então nós precisamos compreender, se eu estou vivendo um momento em que eu não consigo estabelecer harmonia com as pessoas, é porque a desarmonia está dentro de mim. E é interessante porque algumas pessoas vão falar assim, mas eu não tenho motivo nenhum, eu sou tão educado, eu trato tão bem as pessoas, eu converso tão bem, mas não é esse o problema, porque às vezes você trata bem a pessoa de fora, mas você não vive em harmonia com quem está dentro, com quem convive ao seu lado. E muitas vezes você não está em harmonia com você mesmo. Você vive conflitos internos e você julga, você pune e você maltrata muito a si mesmo por não aceitar aquilo que realmente é a sua essência. Então a pessoa acaba brigando consigo ou ela briga com os familiares e dentre os familiares os que mais são alvos da nossa desarmonia são os nossos pais. Então a gente acaba descontando ou vivendo essas desarmonias dentro de casa e quando vamos para a rua nós sofremos os reflexos da vibração da desarmonia que nós emitimos. Então é mais ou menos assim. Quando nós vamos tocar um instrumento, principalmente um instrumento de cordas, as cordas devem estar afinadas, cada uma em sua respectiva casa, né, ou em sua respectiva nota, né, e essas notas elas devem estar em harmonia. Quando as notas estão em harmonia, estão afinadas, a música tocada, ela soa bem. Então, quando é que a música vai soar bem aos nossos ouvidos? Quando, no conjunto das notas que são
tocadas, nas notas que são formadas, o som vem em harmonia. Quando o som vem em desarmonia, a gente fala que está desafinado, incomoda o ouvido. Da mesma maneira, um barulho simplesmente feito por fazer, um barulho advindo de choque, de quebrar, de arrebentar, normalmente são barulhos muito fortes e desarmônicos, nos causam incômodo. É muito melhor você ouvir uma bela sinfonia tocando uma música agradável do que você ouvir uma britadeira quebrando uma pedra, um trator arrebentando com a pá aquilo que está no chão para levantar. Por quê? O barulho desarmônico incomoda os ouvidos. O barulho harmônico nos traz paz, nos traz calma. Por isso que a música é tão agradável, porque a música ela é trabalhada em cima da harmonia. Nós somos vibração também. Da mesma maneira que nós somos vibração, dentro de nós toca uma música. Dentro de você pode estar tocando uma música de britadeira, de explosão, de conflito. Ou pode estar tocando uma música suave, uma música agradável. De acordo com essa música que toca dentro de você, o mundo ao seu redor vai refletir isso daí. Por isso que a harmonia é tão essencial e ela é tão fundamental. Entenda, a maior riqueza que você pode ter é a harmonia. A maior riqueza que você pode ter é a harmonia. Não se deixe perder a harmonia por ideias materialistas, equivocadas e paixões transitórias. Entenda, a harmonia é uma construção espiritual. Quanto mais harmonia você vive, mais feliz, porque menos você vai entrar em atrito. Quantas pessoas gastam energia da vida com atritos, acreditando que ganharão alguma coisa, quando na verdade somente dor, sofrimento e arrependimento. Tem pessoas que falam, pago um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Isso daí é um pensamento equivocado, é um pensamento egoísta, é um pensamento do ego, da vaidade, para mostrar que quando eu entro na briga eu venço. No fundo, não há vencedor na briga. Não há vencedor na briga. No início da Igreja Católica, no início da Igreja Cristã, nos primórdios dos tempos, Jesus Cristo havia já sido crucificado, ele foi para o sepulcro, 3 dias depois ele ressuscitou, apareceu para os apóstolos, mostrou as chagas e os apóstolos continuaram a missão de pregação. Passado basicamente uns 30 anos, passaram-se décadas do início da pregação do Evangelho pelos primeiros cristãos, a Igreja Católica ela era guiada por Pedro, um apóstolo de Cristo, né? Era guiada, mas havia um apóstolo novo que não conheceu Cristo, mas muito forte, porque ele era cidadão romano e conseguia, letrado, muito inteligente, muito capaz de se expressar, Paulo. E Paulo e Pedro começam a ter um racha sobre como deveria ser o ensinamento dos primórdios do cristianismo. Pedro ainda continuava com o pensamento de que o cristianismo tinha que seguir as tradições judaicas. Lembre-se, o cristianismo surge dentro do judaísmo. Jesus era judeu, então surge dentro do judaísmo, das regras antigas do judaísmo. Paulo já entendia que tinha que ser diferente, já tinha que ter uma linhagem mais da divulgação, como ele era acostumado das grandes divulgações feitas pelo Império Romano. Nesse embate, um deles sai vencedor, que acaba sendo Paulo. E a pergunta que se faz é, quem realmente venceu? Pedro ou Paulo? Quem estava certo na hora de pregar o cristianismo? Pedro ou Paulo? Quem realmente seguiu a vontade de Deus? E essa é uma pergunta que é feita por muitos historiadores, muitos pesquisadores, muitos teólogos. E várias são as respostas ou teorias dadas a esse primeiro conflito na igreja. E um ponto que eu achei maravilhoso é que uma das respostas que eu achei muito forte, muito profunda, é que não houve vencedores. E por que não houve vencedores? Porque quando a gente está em desarmonia, ninguém vence. Sempre há um preço caro a ser pago pela desarmonia. Por quê? A desarmonia é a ausência de Deus. E toda vez que Deus se ausenta, as consequências não são as melhores. Claro, em tudo nós temos o aprendizado, em tudo nós temos aquilo que nos fará crescer. Mas por que não aprendemos na harmonia ao invés de esperar a dura lição
ocasionada pela desarmonia. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Sofremos dano porque o conflito está dentro de nós e não fora. Tem pessoas que falam, nossa, eu nunca fiz mal a ninguém, sofri uma agressão. Mas se você fizer uma análise sincera, real, você vai encontrar que aquela agressão já estava dentro de você. Quantas pessoas têm vontade de bater no chefe, de bater no cônjuge, de socar aquelas pessoas que pensam diferente, aquelas pessoas que exprimem a opinião de forma diferente? Eu tenho vontade de bater, eu tenho vontade, inclusive, de fazer coisas mais sérias. Quando sai na rua, acaba sofrendo agressão e fala assim, nossa, mas eu nunca desejei mal de ninguém. Mas na mente vive o conflito, no coração está vivendo um conflito, e isso acaba refletindo em trombadas, bate o corpo, quebra membro, sofre batidas de trânsito, sofre agressões verbais, sofre, inclusive, agressões físicas também. Nós somos reflexo daquilo que nós pensamos. Portanto, se você pensa no conflito, se você vive o conflito, ele acaba se manifestando também na sua vida. Então, quando nós fazemos uma análise sincera e real, a gente percebe, puxa, quanto eu preciso estar mais em harmonia, como eu preciso estar mais em condições de viver o amor real de Deus. E é interessante, se a gente observar aqui na revelação divina da grande harmonia, o professor Masaru Taniguchi começa falando de harmonia, ele passa para a gratidão e volta para a reconciliação. É muito interessante. Por quê? Porque quando nós estamos em harmonia, o primeiro sentimento que a gente começa a ter é gratidão. A harmonia, ela anda de mão dada com a gratidão. Por isso que quando as pessoas falam assim, nossa, eu amo a Seitione porque a Seitione tem sempre gratidão. Ok, você quer conseguir fazer com que essa gratidão seja rotineira, real, verdadeira e transformadora? Então comece a entrar em harmonia com as coisas, com tudo e com todos. Tem pessoas que falam assim, eu não consigo atingir as graças. Fala isso porque está em desarmonia com Deus, acredita que Deus está distante, que Deus não lhe observa, que Deus não está no seu interior e esquece-se da sua natureza divina. Porque quando entramos em harmonia com Deus, a fé começa a se tornar sólida, a fé começa a se tornar verdadeira e profunda, porque nós sabemos, Deus está aqui dentro comigo, hoje e sempre. Nada há a temer. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não está reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Porque se estiver reconciliado, não há nada de fora para nos agredir. E isso é real, não é meramente ilusório uma teoria, é real. Quanto mais harmônico nós somos, menos nós sofremos interferência até dos micróbios, até dos seres mais elementares, como os vírus. Eles sentem a vibração e, à medida da vibração, eles atacam. Preletor, eu discordo. Eu conheci uma pessoa super harmoniosa que ficou doente. Eu conheço uma pessoa super harmoniosa que sofreu. Não tentamos tapar o sol com a peneira. A pessoa pode ser harmoniosa fora, mas você precisa entender se ela é harmoniosa dentro. Por fora eu posso ser muito agradável. Por fora eu posso falar baixo, manso, educadamente. Eu posso ser uma pessoa que tem bons tratos, que eu sei sentar à mesa, que eu consigo ter condições de travar conversas sem sequer levar a voz. Eu posso mostrar para as pessoas educação, polidez, trato e até nível, demonstrando que dentro da minha vida a harmonia impera. Mas não é isso que vale. A pergunta é, por mais que eu mostre bons modos ou até educação e polidez, é assim que eu penso? Quantas pessoas estão serenas falando, mas por dentro elas estão explodindo como um vulcão? É tão comum nós encontrarmos pessoas calmas e falarmos assim, nossa, mas o que mais me impressiona em você é a calma. E a própria pessoa falar, eu calmo? Nossa Senhora, eu estou explodindo aqui por dentro, eu estava com vontade de enforcar um. Então nós precisamos entender que o que vale é o todo ser da pessoa e não só a aparência. Nós enxergamos a aparência. É tão comum nós olharmos aquele casal, nossa, aquele casal é tão harmonioso, gente. Nossa, eles parecem carne e unha, coisa linda, perfeita, de repente separaram. Mas como separaram? Eles viviam tão bem. Eles aparentavam viver bem, porque se vivessem bem, não estavam se separando. Então a gente precisa entender o que está por detrás. É o famoso,
Você só sabe o que está acontecendo quem vive entre as quatro paredes. Então nós é que vivemos com a nossa mente, nós que nos olhamos no espelho, nós é que sentimos. Então nós temos a capacidade, se tivermos maturidade, de fazer uma análise real e perceber, pera lá, não está tão bem quanto eu imaginava. A mesma coisa em relação às pessoas. Ai, fulano era tão harmonioso e ficou doente. Se fosse tão harmonioso, o universo não ia errar. Você pode ter certeza. O vírus não é olhar, cara, te confundi, bicho, olha, foi mal. Eu vim com essa doença destruidora, mas não era você, era teu vizinho, cara. Porque é o teu vizinho que briga, mas eu esqueci, foi mal, velho. Deve ter sido o bigode que eu confundi. Não tem isso. A vida microscópica, ela trabalha com vibração. Ela não tem olhos, o vírus não sai olhando, é você, eu não gosto de loiros, vou pegar você. Não tem nada disso. A vida, as células, elas perdem o controle com a desarmonia mental. Então, a doença ela é fruto da desarmonia, seja por um mau funcionamento do seu órgão, seja por um ataque externo. Você tem um controle de todas as células do seu corpo. As 4 trilhões de células do seu corpo, elas são controladas pela sua mente, quando está em harmonia. Sua mente saiu da harmonia, alguma parte do seu corpo começa a manifestar algum problema. Por quê? Entra num aspecto desarmonioso. Tem inclusive momentos que o nosso corpo ataca ele próprio. De tamanha é a desarmonia que nós vivemos. Então, quando a mente entra em harmonia, o corpo se restabelece, até aquilo que está dentro de nós fica absolutamente em harmonia. Tem mais seres estranhos dentro do nosso corpo do que fora. Nós trabalhamos dependendo de diversos micróbios e seres microscópicos que trabalham dentro do nosso corpo, dentro dos nossos intestinos, dentro do nosso corpo existem centenas de outros seres que trabalham em cooperação com a gente. E isso ocorre porque a mente está em harmonia. Quando você fica com a mente desarmoniosa, até quem está dentro de você lhe ajudando, pode acontecer de atacar ou de você ter algum desconforto. E é interessante que é o seguinte, quando a gente entra ou quando a gente está numa situação de conflito, a gente sente um mal-estar, libera umas coisas dentro da gente que começa tudo a reverberar, começa tudo a se misturar, porque a desarmonia ela reverbera na nossa vibração. Então a gente sente um mal-estar. Se você estiver comendo a mais saborosa das comidas, cara, você está comendo aquilo que você sempre quis, velho, arroz, feijão e ovo, a comida mais deliciosa do mundo para você, você senta para comer. Se chegar a um ponto em que você tiver uma desarmonia naquele momento, a comida perde o sabor. O que é isso que faz com que o nosso paladar suma, o sorriso se retraia, o nosso estômago fique ruim, os nossos intestinos parem de funcionar, o coração dispare e a gente tem uma vontade de sair correndo? É a vibração que não é a vibração verdadeira do Filho de Deus. Aí o professor Massaro continua aqui. Reflexiona e reconcilia-te. Reflexiona, faz uma reflexão. Olha, puxa, eu estou precisando me reconciliar, estou em desarmonia com fulano, com ciclano, eu briguei por causa disso, eu briguei por causa daquilo, eu preciso me reconciliar. Porque quanto mais você reconciliar, maior vai ser os benefícios que você próprio vai colher da harmonia estabelecida na sua vida. Esta é a razão porque te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferendas ao altar. Esse trecho está na Bíblia Sagrada, em que é ensinado, antes de oferecer a Deus a tua oferenda, observe se você tem alguma contenda contra o seu irmão. Se sim, deixa lá a tua oferenda, vai lá reconciliar com o teu irmão e após a reconciliação volte e adore a Deus. Ou seja, antes de você falar Deus, 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 reconcilia-te com o teu irmão, porque esse é o grande ensinamento. Jesus Cristo mesmo falou, quando perguntado pelos fariseus, sabendo que Jesus havia calado os seduceus, querendo pegar Jesus em alguma falha, trouxeram a ele perguntando, Rabi, ou Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Querendo ver se ele errava ou se ele falava alguma coisa contraditória à lei imposta por Moisés. Quando perguntaram qual é o maior dos mandamentos, e Jesus responde de maneira fantástica, o maior de todos os mandamentos é amar a teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. E o segundo mandamento é amar o teu irmão como a ti mesmo.
Ora, eu só consigo amar Deus se eu compreendo que a criação de Deus toda na vida é absoluta. Então, quando eu amo meu irmão, eu estou amando a mim mesmo, porque a vida de Deus está em mim, a vida de Deus está no irmão. Então, quando eu amo o irmão, eu amo a mim mesmo e por isso eu consigo amar a Deus. Interessante que ele fala os 2 mandamentos só. Ele só fala esses 2. Por que esses 2 são básicos? Porque se eu não consigo amar o meu irmão, se eu não consigo me amar, eu nunca vou conseguir amar a Deus. Porque Deus é vida, Deus está dentro de mim, Deus está dentro do próximo. Quando eu consigo entender e amar o próximo, eu consigo compreender o valor da vida, consigo compreender o meu valor da vida e eu consigo compreender o valor da vida de Deus. Então, a harmonia é aprofundamento, é um grandiosíssimo aprofundamento de uma vida religiosa feliz. Porque tem pessoas que têm vidas religiosas tristes, sombrias, com medo de tudo. Medo de tudo, com medo de tudo, tudo. Uma vez um cristão chegou para mim e falou assim, você não tem medo do capeta? E eu perguntei, mas por quê? Porque o capeta ele vai destruir a sua vida. Eu falei, não, o que destrói a vida são sentimentos negativos. São sentimentos negativos. Ele virou e falou assim, não é isso, o capeta vai te destruir. Eu virei para ele e perguntei assim, me diga uma coisa, se o capeta chegasse face a face, chegasse frente a frente a Deus, o que você acha que Deus faria? Aí ele parou e ficou pensando, e ele falou assim, eu acho que Deus iria derrotá-lo. Eu falei, e o que é derrotar? É destruir? E ele ficou assim, sem saber o que falar. Eu falei, porque se for destruir, Deus vai infringir o próprio mandamento que ele falou, não matarás. Como é que Deus pode então infringir aquilo próprio que ele ensinou? Então Deus está falando assim para o homem, homem, viva assim, eu não vou viver assim, mas você viva. E outra, se Deus é onipresente, está em todos os lugares, é onipotente, tem toda a força, por que Deus então já não destruiu antes? Aí ele ficou parado e ficou pensando, realmente, o que será que Deus faria se encontrasse o capeta? Eu falei, você já parou para pensar que Deus entraria em harmonia? Entraria em harmonia? Me diz uma coisa, Deus, o capeta, não é Lúcifer, um anjo criado por Deus que teve inveja? Se é um anjo criado por Deus, na essência dele também tem a vida de Deus. Logo, Deus vai reconhecer a essência que está nele. Reconhecendo a essência que está nele, a luz voltará a brilhar. E aquele anjo que estava nas trevas, com toda certeza, voltará a ser um anjo de luz, como era nos primórdios. Ou seja, Deus se reconciliará, porque Deus é o mais profundo amor. E ele parou, puxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, meu amigo, saia do medo e saia das trevas e abrace um mundo novo chamado amor, liberdade e harmonia. Não estamos aqui para entrar em confronto com ninguém, estamos aqui para estabelecer harmonia. E a harmonia se estabelece exatamente com o entendimento do que é verdadeiramente Deus na nossa vida. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Isso daí é fantástico e como a Seitione trabalha isso bem. Preletor, mas eu tenho muita dificuldade com os meus pais. Não se preocupe, não é só você. Das 7 bilhões de pessoas que existem na face da Terra, eu posso te garantir que 7 bilhões de pessoas passam por problemas com os pais. É natural da vida. Todos nós vivemos essas experiências. Mas aquele que caminha com passos firmes para construir a harmonia com seus pais é aquela pessoa que infalivelmente colherá a felicidade. Quem consegue agradecer aos seus pais e viver em harmonia pode se considerar uma pessoa vitoriosa da vida. Pode se considerar uma pessoa realmente realizada espiritualmente no caminhar. Pode não ter sido o profissional de maior destaque, pode não ter conseguido viver da maneira como queria, pode não ter conseguido angariar os bens, não ter chegado à fama que almejava, não ter nem sequer vivido o amor que ele queria viver a dois. Mas se ela conseguiu amar os seus pais, a vida valeu a pena e teve sentido, porque cumpriu uma das maiores missões. Ora, nós temos capacidade de ter gratidão a uma pessoa que nos dá coisas ínfimas. Uma pessoa que nos der alguma coisa, um favor pequeno, a gente sente uma gratidão. Pelo menos algumas pessoas, né?
Mas assim, a gente já sente uma gratidão. Imagine aqueles que nos deram a vida. Uma vez uma jovem chegou para mim revoltada com o pai, falando mal do pai, brigando com o pai. Eu comecei a conversar com ela e mudei de assunto. Eu comecei a conversar sobre outras coisas e de repente eu virei para ela e perguntei. Era uma jovenzinha nos seus 15, 16 anos, eu perguntei, você já beijou? Aí ela tomou um susto e falou assim, já, preletor, eu já beijei. Gostou? Ela, gostei. Descreve para mim, qual foi a sensação que você teve com o seu beijo? E ela virou para mim e falou assim, nossa, foi maravilhoso, porque era um menino que eu estava apaixonada, e a gente se encontrou, e foi aquela coisa bonita, e sim, foi assim, uma coisa que me marcou profundamente. E eu vi que ela ficou assim, sabe, assim, a felicidade voltou à face dela quando ela lembrou daquele momento que foi o beijo dela, que foi especial. E eu virei e falei assim para ela, então foi algo muito especial, né? Ela foi eu, graças ao seu pai. Na hora que eu falei isso, ela tomou um susto, ela parou. Como assim, graças ao meu pai? Se o seu pai não tivesse lhe dado a vida, você nunca saberia a alegria do seu beijo. E aquilo ela parou. E eu vi que naquele momento, tudo que ela tinha de arma foi se desmontando. Ela ficou parada olhando para mim, daqui a pouco o olho dela encheu d'água e ela começou a chorar. E ficou olhando para mim, chorando, chorando, chorando. E eu em silêncio olhando para ela. O amor dos pais se manifesta como a vida que nos é dada. Mas o meu pai me abandonou, a minha mãe é uma histérica, minha mãe só briga, minha mãe é uma doida, meu pai é um bêbado. Não importa as formas como eles se manifestam. Algumas lições são extremamente doloridas e eu reconheço isso, gente. Trabalho no Poder Judiciário, frequentemente estou em vara de família, então falar da desgraça e da falência da família nem precisa falar que eu vejo muito mais isso do que qualquer outra pessoa. Então todos os dias, ou pelo menos boa parte de períodos do meu ano, eu passo analisando fracassos e desgraça da vida familiar. Mas o que eu estou falando, algumas lições são difíceis, e eu sei disso, Eu mais do que ninguém sei disso. Mas isso não quer dizer que não seja superável. Algumas lições são muito doloridas, sim. Sim, causam marcas profundas e cicatrizes. Mas como toda cicatriz no corpo, ela também se cura, você pode sim transcender e conseguir manifestar o amor. Lembre-se, você não vai manifestar amor àquele pai fenomênico falso, aquela mãe fenomênica cheia de defeitos. Você vai se harmonizar com a essência da vida do pai imagem verdadeira e com a essência da vida da mãe imagem verdadeira, que é a própria expressão da vida de Deus. E quando você se harmoniza com a essência, a sua mente se liberta das dores. E quando a sua mente se liberta das dores e dos medos, você restabelece a verdadeira harmonia. Então, reconciliar-se com seus pais é fundamental. E olha como é que continua. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Os pais ocupam o papel de Deus, eles representam Deus. Por quê? Deus deu a vida. Os pais representam esse papel porque eles dão a vida. Ah, eu não tive a vida que eu queria, eu não tive tudo que eu queria. Ninguém teve. Ou pelo menos materialmente, poucas pessoas têm atendido boa parte dos desejos. Nós temos que aprender, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, nós temos que vencer. Aquele que mesmo na dificuldade manifesta o amor é um grandioso vitorioso da vida. É uma grandiosa vitoriosa da vida. Temos que ser vitoriosos da vida e não vitoriosos do fenômeno. Tem pessoas que comemoram, ganhei, eu estava certo e você estava errado. Isso não é vitória nenhuma. A vitória está quando se estabelece a harmonia. Mesmo que eu seja diferente de você, eu lhe amo. Porque na sua essência você também é um ser espiritual. Isso é vitorioso. É isso que é mérito. É isso que é conquista. De todas as conquistas que eu tenho na minha vida, nada se compara ao fato de eu começar a buscar viver em harmonia com os meus pais. Meus pais merecem ainda muito mais amor, muito mais devoção e muito mais capacidade de compreensão. Ainda estou no processo para manifestar cada vez mais. Mas só o fato de eu buscar a harmonia dos meus pais, eu já comecei a colher profundas felicidades e transformações na minha vida. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer todas as coisas do universo.
A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ah, não, eu estou em harmonia. Muitas pessoas falam isso, mas estar em harmonia é sentir gratidão. Quando me deparo nas varas de família, por exemplo, é muito comum encontrarmos as pessoas em conflito e eu perguntar, vocês precisam trabalhar perguntar não, algumas vezes nas conversas com as partes, principalmente quando eu estou tentando algum acordo, eu falo com eles, vocês precisam se harmonizar. E muitos viram e falam assim, não, preletor. Eles viram e falam assim, não, doutor, eu estou em harmonia. Não está. Tolerar, não ter vontade de matar e falar assim, eu estou bem, mas não quero vê-lo nem pintado de ouro, não é harmonia. Eu vejo isso direto, as pessoas falando, não tem problema nenhum com fulano, só não quero vê-lo. Então você tem problema, tanto que você não quer ver. Não, eu estou muito bem com a minha ex, ela lá e eu aqui. Então a harmonia ainda não é verdadeira. A harmonia verdadeira é quando você pensa na pessoa e você sente gratidão, mesmo que seja por um aprendizado difícil. Eu quando terminei o meu último relacionamento, eu terminei muito magoado. E eu procurei buscar manifestar a harmonia. Não foi fácil no início. Sentia muita raiva, muita angústia, muita dor no meu coração. Mas eu comecei a trabalhar de forma com que a harmonia se estabelecesse. Sabe quando é que eu descobri que eu estava em harmonia? O dia que eu pensava no nome dela e me vi um profundo sentimento de gratidão e eu falava que Deus lhe abençoe, que você seja cada vez mais feliz. Mesmo se eu não tiver o contato com ela, só o fato de pensar nela e ficar em paz, sentir tranquilidade e gratidão, já demonstra duas coisas. Entrei em harmonia, segunda, aprendi a lição. Por isso que você sente harmonia, porque você aprende a lição. Então você para pensar, você fala, caramba, eu sofri pra caramba com ela. Mas eu também a fiz sofrer. Não foi fácil nem para um, nem para o outro. Foram momentos difíceis pelos quais nós não tivemos maturidade de lidar com a situação, o que acabou ensejando os conflitos que nós vivemos. Como não foi fácil para mim, também não foi fácil para ela. Então eu lhe peço perdão pela dor que eu lhe causei. E na hora que você compreende que isso fez parte de um processo de amadurecimento da sua vida, aí você consegue entender. Ah, entendi. Então, meu muito obrigado. Muito obrigado. Eu te abençoo profundamente. Aí você consegue estabelecer harmonia. E eu posso falar uma coisa para vocês. É uma sensação maravilhosa. É indescritível quando você retira aquela coisa pesada de dentro de você, coloca para fora, extingue no universo e você estabelece a harmonia dentro de você. Nossa, como viver em harmonia é muito melhor do que viver no conflito, gente. Nossa, mas é gostoso demais. Tem pessoas que parece que ficam procurando um conflito, ela precisa estar numa bagaceira, numa pancadaria. Cara, eu gosto de viver, sabe, brigando. Eu sou o cara, eu sou a pessoa que vive. E quando você vai descobrir, a felicidade não está aí. A felicidade está exatamente em você estabelecer-se de forma com que tudo ao seu redor seja vivificado. Porque a desarmonia vai matando, viu? A desarmonia vai matando. Mata o coração, mata o ânimo, mata a esperança, mata a felicidade. A desarmonia vai matando. A harmonia vai vivificando. A harmonia vai fazendo com que a vida de Deus cada vez mais se manifeste. Então, não seja hipócrita. Eu vivo em harmonia. Eu lembro uma vez uma moça que chegou para mim e falou assim, nossa, meu pai é meu herói. Quando eu olhei assim, seu pai é seu herói? Falou assim, nossa, meu pai é meu herói. Eu falei, puxa, que legal. Aí um familiar que virou, que herói nada, você odeia o teu pai. Então assim, aí quando olhou, desconcertou, porque assim, é bonito a gente falar, estou reconciliado, é tão maravilhoso, mas não basta só falar, nós temos que viver. E isso é uma coisa que só você mesmo vai ter a real noção. A vida ao seu redor vai te mostrar se você está vivendo em harmonia ou não. A vida ao seu redor vai te mostrar exatamente se o que você está vivendo é harmonia ou não. Exatamente pelas coisas que acontecem. Então eu percebi, a época que eu mais estava em desarmonia foi a época que eu mais bati carro, foi a época que eu mais me machuquei, era a época que eu trombava em tudo, porque era o tempo todo trombando mentalmente com as pessoas. Eu brigava com tudo e com todos. É a época que eu mais problema tive financeiro, de saúde, desarmonia. Nossa Senhora, terrível. À medida que eu fui me harmonizando, a vida foi se resolvendo. Não que hoje eu não tenha problemas, não que hoje eu não tenha dificuldades. Tem, só que é muito mais fácil você lidar quando você está com a harmonia, tendo norte.
no amadurecimento, no seu crescimento espiritual. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Recíproco agradecer. Muitos casais não são felizes porque não vivem em harmonia. É um querendo mudar o outro, é um querendo estabelecer as suas regras, é um toldando a liberdade do outro e se esquecem que estão ali para mutuamente expressarem a vida de Deus. E isso a gente consegue quando há harmonia. E quando há harmonia, há reverência e gratidão. A vida dentro de casa, ela é feliz quando há harmonia. Olha quanto que a harmonia, ela é fundamental, gente, ela é essencial. E eu fico impressionado como no dias de hoje fala-se tanto de Deus e prega-se tão pouca harmonia. Não tem como você falar de Deus e não falar de harmonia. Ah, mas Deus está em conflito no céu. Olha, se você acredita que Deus está em conflito, é porque você não conhece a natureza de Deus. Se Deus é um ser tão pequeno que ele tem que estar em conflito, a gente vai baixar ele mais ou menos para o mesmo pé que estava Zeus no Olimpo, que estava Júpiter também no auge dos palácios das crenças romanas. Ora, esse tipo de Deus é que sai brigando, gente, intriga e tudo mais. São os deuses que são muito mais personificações humanas do que verdadeiramente símbolos celestiais. Deus não está brigando, porque Deus está em harmonia. Deus está em absoluta harmonia, porque Deus é a própria vida. Quanto mais em harmonia nós estamos, mais essa vida se manifesta. Então tenhamos sempre essa consciência. A minha meta espiritual deve ser a harmonia. Quanto mais harmonia eu vivo, mais eu estou feliz. E é interessante que abrindo um parênteses, tem muitas pessoas que estão pregando espiritualidade com ódio nas palavras. Você quer saber se algo é realmente profundo? Você observa o nível de harmonia que aquilo traz. A rede, por exemplo, a internet hoje em dia, não virou terra da busca do conhecimento, terra da difusão de ideias, terra da construção. Virou a terra do ódio, da briga, do ataque e das defesas inimagináveis que a gente pode ter, baseado simplesmente no ego, no egoísmo, na vontade de sempre estar certo. Então a internet, que era terra para ser um local construtivo, se tornou destrutivo. Por quê? Porque tem ódio. E muitas vezes as pessoas estão falando de Deus, mas tem ódio. Tem pessoas que estão pregando, eu acredito em Deus, eu sou espiritualista, senta no computador, cai sangue dos dedos de tanto ódio que passa para o teclado, sai xingando tudo e todos. Assim ninguém nunca vai ser feliz. A gente só consegue obter a felicidade quando a gente começa a estabelecer a harmonia. Claro, tem coisas erradas que precisam ser modificadas, tem coisas que precisam ser trabalhadas, por óbvio. Mas tudo é possível ser trabalhado de uma maneira muito mais leve do que destilando ódio, raiva, rancor e agressão. Nunca vi tanto se falar em Deus e tanta agressão ser feita. Você pode ter certeza, Deus não quer isso. Preletor, eu acredito na Seichonoye, então viva a harmonia. Porque se você não viver a harmonia, você pode até entender intelectualmente a Seichonoye, mas você não a pratica. Praticar a Seichonoye é você estabelecer como meta manifestar Deus na sua vida. Você faz a meditação Shinsokan, não é para dizer que você medita para chegar na roda dos amigos e falar, sou um meditador, e todo mundo, ai que legal. Você pratica a meditação Shinsokan para você sentir que Deus está dentro de você, a fim de que você possa estabelecer como meta, como trabalho e como objetivo de existência o seu crescimento e a manifestação das virtudes de Deus. E uma das virtudes de Deus é a harmonia. Não é à toa que na meditação Shinsokan nós falamos infinita sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. A harmonia é atributo divino. Então se a pessoa fala assim, sou Seichonoye, então trate-se de reconciliar-se com as coisas. Porque se você não reconciliar, você pode até falar, mas você não é. E isso não é só com a Seichonoye, são todas as religiões que pregam a vida. Porque todas elas são baseadas no amor de Deus. E o amor de Deus vem com a reconciliação. Não existe nenhuma religião que pregue a vida que tenha como ensinamento básico, odeie o próximo. Não tem. Não tem.
Não tem nenhum lugar que está escrito odiar agrada ao sagrado. O sagrado está sempre baseado no perdão, no amor, na aceitação, na caridade e na harmonia. Então, se você quer viver realmente, religiosamente, como uma pessoa feliz, comece a se harmonizar. Esqueça o ódio, a raiva, a diferença, o medo, a angústia. Abandone isso, porque a verdadeira existência está na vida de Deus. E a vida de Deus é pura harmonia. Harmonize-se, pois essa é a vida de Deus. Harmonize-se, pois essa é a missão de Deus. Harmonize-se, porque esse é o rumo que vai te levar à felicidade. Tem muito o que falar. Daria para fazer um seminário aqui de 3 dias só falando da revelação divina da grande harmonia. Mas eu queria encerrar ainda aqui para o final, quando está escrito o seguinte: se queres chamar-me, e nesse caso, na palavra chamar-me, o me está com M maiúsculo, que é chamar a Deus. Então, se queres chamar a Deus, então é Deus falando. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, e chama por mim, porque sou amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Olha que coisa maravilhosa. Se queres chamar-me, se você quer chamar a Deus, se você quer Deus participando, se você quer Deus manifestando de forma gloriosa na sua existência, se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, porque sou amor. Ao te reconciliares, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque sou amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Está o caminho da felicidade. Porque quem tem Deus manifestado na vida tem tudo. Se você quer ser feliz, se você quer manifestar a plenitude, se você quer manifestar todas as bênçãos, é simples. Chama por Deus. Mas para que Deus se manifeste, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Ao se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, Deus vai se manifestar. E quando Deus se manifesta, realiza-se o bem, a justiça e a misericórdia. Tudo volta ao seu respectivo lugar e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Quando nós nos harmonizamos, Deus manifesta-se na sua plenitude. A vida verdadeira, a vida feliz e a vida com senso de cumprimento, a vida gloriosa, a vida que nos traz a mais profunda, contínua e verdadeira felicidade, é a vida pautada em Deus. E pautar em Deus é pautar na harmonia, na reconciliação, no amor e na gratidão. Vamos, na meditação Shinsokan, aprofundar ainda mais essa sensação, para que possamos ter a força necessária para a reconciliação e viver a verdadeira harmonia na nossa existência. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos então assumir a postura da meditação Shinsokan para que possamos adentrar no mundo de Deus e sentir ainda mais a harmonia que permeia a todas as coisas. Quanto mais a nossa mente entra em contato com Deus, mais harmoniosa ela se torna. Maiores explicações sobre a postura física e a postura mental da meditação Shinsokan, recomendo a leitura do livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Ali você encontra explicações detalhadas e de fácil compreensão sobre como realizar a meditação Shinsokan. Então vamos assumir a postura, sentados na ponta da cadeira, coluna ereta, mãos justapostas, semblante sereno, tranquilo, feliz, olhos fechados. Vamos visualizar apenas Deus e o que vem de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me.
Deus, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora, por alguns instantes, vamos visualizar esse mundo da harmonia absoluta, o mundo criado por Deus, o mundo da imagem verdadeira.
Deus, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a participação de cada um de vocês. Meu muito obrigado. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhá-lo para que ele ganhe destaque e o próprio YouTube também se encarregue de fazer a divulgação a mais e mais pessoas. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado, muito obrigado. E o nosso dever de casa essa semana vai ser um dever de casa maravilhoso, como todos são. Dever de casa. Dever de casa. Então vamos colocar aqui, ó. Primeiro, nós vamos fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias, sem falta. E segundo, vamos repetir para que nós possamos acalmar o nosso coração, para que a gente possa realmente sentir essa união e voltarmos a sermos felizes como originalmente nós somos, que nós somos filhos de Deus. Vamos repetir. Sou harmonioso. Ou sou harmoniosa. Sou harmonioso, pois a vida de Deus, habita meu interior. Olha que coisa maravilhosa. Sou harmonioso, sou harmoniosa, pois a vida de Deus habita meu interior. Vamos repetir isso daí pelo menos umas 200 vezes. Todos os dias, para que possamos sentir a vida de Deus pulsando, para que a gente possa sentir verdadeiramente o amor de Deus nos acolhendo e que possamos exprimir e viver como verdadeiros filhos de Deus em harmonia com tudo e com todos. Meu muito obrigado, abençoe imensamente a sua semana, desejando que ela seja não só muito harmoniosa, como muito feliz. Beijo no coração, muito obrigado e até a próxima.